primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o seguinte. Você tem que fazer uma prévia análise, ok? Do seu negócio hoje. Não vale de um mês atrás, não vale de 2 semanas atrás. Você tem que sentar e fazer uma análise do seu negócio. Ou seja, é literalmente uma investigação, ok? Uma investigação onde você vai determinar aonde o seu negócio está. Em qual desses 3 níveis aqui o seu negócio está? Se ele está no momento de crescimento, ok? Se ele está no momento estático, ou seja, ele não mudou, tá? Vamos colocar aqui como parâmetro a pandemia ou alguma situação que ocorreu no seu negócio aí que pode ser um divisor de águas, ok? O aumento da equipe ou a redução, uma mudança na carteira de clientes, enfim. Então, primeiro caminho, o primeiro degrau que você tem que ver se o seu negócio está lá ou não, é o crescimento. Ele está crescendo? Beleza. Não, Priscila, ele não está crescendo. Então, ele está estático. O seu negócio simplesmente está do mesmo jeito que você começou, que você terminou 2020, que você está hoje. O seu negócio permanece, os índices, os indicadores dele permanecem a mesma coisa? Ok, se permaneceu, ele está aqui. Ele está num degrau estático, ok? Ou, no nosso terceiro degrau, ele está em declínio. Aqui significa que o seu negócio ele está reduzindo. Está reduzindo produção, está reduzindo carteira de clientes, equipe, faturamento, enfim. Então é preciso que você identifique no nosso primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Fazer uma prévia análise, uma investigação do seu negócio para determinar aonde o seu negócio está, ok? E aqui você vai analisar o que para determinar em qual degrau o seu negócio está? Você vai analisar receita, carteira de clientes, a inadimplência, seja a sua inadimplência do seu negócio para com fornecedores, ok? Ou a inadimplência de clientes com você, tá bom? Você pode colocar esses 2 itens aí no tópico, no subtópico inadimplência. Outra coisa que você vai analisar, você trabalha com equipe? Essa equipe reduziu? Essa equipe aumentou? Como é que foi isso aí? Ok? Normalmente, se você, vamos colocar aqui na prática, se você tem uma equipe, se você tinha 5 pessoas na sua equipe e agora você está com 3, então a sua equipe reduziu, obviamente. Isso é um indicador, Priscila, que a empresa está em declínio? Depende. Ok? Depende. Isso é uma palavra que nós falamos muito dentro do negócio. Ok? Depende. Por quê? Não necessariamente o fato da sua equipe ter reduzido significa que a sua empresa está em declínio. Às vezes foi um ajuste necessário, ok? Para o momento que o seu negócio está passando. E aí você, mesmo reduzindo a equipe, você continua a entregar algo excelente, uma experiência excelente para o seu cliente. A sua carteira de clientes não reduziu. Então é um indicador, é um outro indicador que a sua empresa não está em declínio. Priscila, o meu faturamento continuou o mesmo, apesar de eu ter reduzido a minha equipe. Então, se você consegue entender o que eu estou te ensinando aqui, você tem indicadores que eu estou falando aqui que precisam ser analisados para você determinar onde o teu negócio está hoje. E não necessariamente pegar um indicador e falar, porque eu reduzi a minha equipe, então eu estou com declínio. Ou porque eu aumentei o meu faturamento. Olha só que legal que eu vou falar com você agora. Eu aumentei o meu faturamento, Priscila, então significa que eu estou em crescimento? Depende. Esse faturamento ele está crescendo gradativamente, ou seja, todos os meses cresce?
ou você está tendo picos de receita, ok? Grande parte dos negócios, eles têm impacto da sazonalidade, ok? Por exemplo, a sorveteria, normalmente no verão, né? Fato é que a sorveteria vai vender mais, ok? Vamos lá, contabilidade. Fato é que normalmente no período de imposto de renda existe uma receita extra para a contabilidade. Não significa que o fato, por exemplo, dessa receita extra do imposto de renda para aquele contador significa que o escritório dele está crescendo. Por quê? É uma receita esporádica, ok? Então ela não pode apenas ela ser levada em conta para determinar que aquele escritório está em crescimento ou não, ok? Então é muito importante você atentar para isso que eu estou dizendo aqui. Determine qual degrau você está, analisando os indicadores e percebendo que eles têm relação entre si. A queda, a diminuição da minha equipe junto com a receita, a minha projeção de receita aumentou ou diminuiu, ok? Para você determinar isso aqui. E tudo isso, pessoal, voltado para o quê? Dobrar faturamento. Priscila, mas você está falando de 5 dicas essenciais para dobrar o meu faturamento e ter lucro na economia atual. Mas você está falando de analisar indicadores e determinar onde a minha empresa está. Peraí, você não está. Eu estou te dando essas dicas. Por quê? Se você entende, você enquadra o seu negócio aqui como estático, a gente tem alguns cenários para analisar. Primeiro, a sua empresa conseguiu, diante de todo aspecto que a gente está vivendo econômico, ok? Seja de demanda, seja de oferta, enfim, a sua empresa ela conseguiu se manter. Aquilo que você tinha antes, você conseguiu manter mesmo no momento de crise, dependendo do segmento em que você está, ok? Porque a gente sabe que teve alguns segmentos que cresceram com a pandemia. Tá joia? Eu cito aí, por exemplo, o segmento de transportes, de logística, tá bom? Muito bem. Então você está aqui com um indicador. A sua empresa está estática. Ela não cresceu, também não reduziu. Como eu vou utilizar essa informação para dobrar o meu faturamento? Se a minha empresa está estática, então significa que hoje a economia, todo esse cenário que a gente vive hoje, ele não impactou os meus clientes de forma negativa, ao ponto de eu perder esses clientes, ok? Ou ter uma redução na minha carteira de clientes. Primeiro ponto, primeira característica, ótimo. Segunda característica, significa então que eu estou conseguindo entregar aquilo que eu prometo para o meu cliente, porque ele está satisfeito, ele continua comigo, ok? Levando em consideração que você tem essa relação de feedback com o teu parceiro, que é o seu cliente, tá joia? Então vamos nessa métrica aí, beleza? Aí agora a gente vem com uma outra característica aqui, ó, analisando aqui, ó, estático, ok? Peraí, eu não cresci. Isso é um ponto positivo? Nem sempre. Porque você pode estar estático aqui, tendo uma margem super pequena de lucro. Você continua estático, você não perdeu nem ganhou, mas a sua margem continua pequena, porque você estava pequeno lá atrás. Vocês conseguem entender isso? E se você consegue enxergar o que eu estou dizendo aqui, você vai criar estratégias para resolver essa debilidade, crescer e dobrar o faturamento. Entende? Pessoal, não tem como. Veja bem. Eu ouso dizer que é impossível você criar estratégias, ok? Para algo que você desconhece que tem um problema. Não tem como. É uma regra, você precisa conhecer o problema, você precisa identificar o problema
E só então você vai entender, ok? Depois de desmiuçar ali, você vai entender o que você vai fazer, quais estratégias para dobrar o faturamento, para ter lucro na economia atual. Okay? Então eu estou mostrando para vocês essas ferramentas, estou te ensinando isso, tá? Joia, para você aplicar no seu negócio. Então vem comigo, continua aqui nessa aula.